Realmente o Corinthians enfrenta o Estudiantes da Argentina, né? Partida que ocorre às 21h30 na Neoquímica Arena, pela Copa Sul-Americana, quartas de final, Sul-Americana que virou, né, a prioridade aí do Corinthians na temporada. É claro que, né, o Corinthians precisa muito levar a sério o Campeonato Brasileiro, porque está a 3 pontos apenas da zona do rebaixamento, lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos. Mas a Sul-Americana virou uma das prioridades do Corinthians, é a prioridade do Corinthians hoje no quesito de premiação, de classificação para a Copa Libertadores da América. Razan. O Luxemburgo ficou bravo, né? Foi perguntado para ele na coletiva após o jogo contra o Cruzeiro, porque a mudança de prioridades, já que a Sul-Americana, o Corinthians considerava um fardo no início, né? Eu lembro aqui no de primeiro, inclusive, a gente falando que se dependesse do Corinthians, o Corinthians abria mão da Sul-Americana, entrou com as reservas, enfim, agora virou prioridade porque o Corinthians tem essa questão de conquistar um título, é a única chance do Duílio também terminar o seu mandato com um título hoje é a Sul-Americana, porque o brasileiro é impossível, né? O Corinthians ser campeão do Campeonato Brasileiro, e é a única chance do Duílio. Tem a questão da premiação também, o Corinthians pode terminar aí com cerca de 33, 34 milhões de reais, né, somando a premiação de todas as fases, e tem a classificação, talvez hoje para a Libertadores da América, é mais fácil pela Sul-Americana, são 5 jogos, né, Razan? Do que pelo Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians está um pouco distante também do grupo aí que se classifica para a principal competição sul-americana, Razan. A gente já está com a enquete no ar para você votar junto. O Corinthians faz certo ao priorizar a Copa Sul-Americana? Cerca de 40% dos votos sim, cerca de 60% dos votos não. Hoje dá para cravar que essa é a prioridade do Corinthians, Samir? É a Sul-Americana a prioridade ou isso não está definido? Não, no discurso sim, né? O Luxemburgo já falou isso também. Dá para cravar, mas eu fico sempre com uma pulga atrás da orelha por conta da posição do Corinthians hoje no Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians, depois de enfrentar o Goiás, vai ter uma sequência de jogos dura pela frente aí na competição nacional. Então tem que tomar cuidado também, né? Porque o Corinthians ainda não se livrou, né, lá da zona da confusão, como diz o técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas o assunto, se você falar com todos lá no Corinthians, no Parque São Jorge, CT Joaquim Grava, o assunto é que a Sul-Americana virou prioridade, principalmente após a eliminação na Copa do Brasil e assim, acima de tudo, a chance de título, viu, Razan? Podem falar qualquer coisa, questão de grana, classificações, mas acima de tudo, a chance de títulos. O Vanderlei precisa de um título na carreira, o Duílio precisa desse título, né? Como eu já disse aqui, para não terminar aí como... a gente já fez essa conta aqui, né, PVC? Como acho que o último campeão foi... a última gestão foi em 87, né? Então o Duílio também precisa desse título. Então, acima de tudo, né, eu falei das premiações e tudo que eu falei aqui, a questão é título mesmo, viu, Razan? Todo mundo precisa desse título lá no Corinthians. Olha só, a gente fez aquela conta algumas semanas atrás, um mês atrás, né, Samir? Acho que foi até mais. Até 45 dias atrás. O último presidente sem título não foi a Marlene Matheus, porque foi a Marlene Matheus, que a Marlene Matheus não ganhou o título de 91 da Supercopa, porque ela assumiu no dia seguinte. Então, a Marlene Matheus foi o último presidente sem título, antes do Roberto Páscoa. Mas olha aqui, se o Corinthians não ganhar título nenhum nesse ano, ele vai ficar 20, 21, 22 e 23 sem título nenhum. O último título do Corinthians foi o Tricampeonato Paulista de 19. A última vez que o Corinthians passou 4 temporadas sem ganhar título foi em 87, que era o começo da gestão Vicente Matheus, da última gestão Vicente Matheus. Então, o Corinthians ficou 84, 85, 86, 87, 4 anos sem ganhar título. Considerando que ganhou a Supercopa em 91, nunca mais o Corinthians passou 4 temporadas sem ganhar título. São 36 anos que o Corinthians não passa por uma fase tão longa sem colocar pelo menos uma taça na sua galeria. Então, eu acho que outra coisa que é importante lembrar, eu acho que priorizar a conquista do título, sim. Claro que tem que tentar subir no Brasileirão também. Se a tabela do Brasileirão começar a complicar, muda tudo de novo. E eu acho que a questão é que mudou também, né? Vamos voltar lá atrás, Samir.
quando o Vanderlei deixou claro que o jogo contra o Liverpool era um fardo, o jogo contra o Liverpool, que era o sexto da fase de grupos da Libertadores, com o Corinthians eliminado. Quando ele falou, quando deixou isso nas entrelinhas pela primeira vez, o Corinthians estava em 18º lugar, foi quando perdeu do Argentinos Júniors. Aí ele empata com o Argentinos Júniors e aí ele perde para o Independiente Del Valle e aí ele tem que ir para o jogo contra o Liverpool com o time reserva. Ele estava nessa ocasião, 16º lugar, 1 ponto acima do rebaixamento. A situação não é tranquila, porque são 3 pontos acima do rebaixamento hoje. Mas ele está em 13º. Para ilustrar o que o PVC está falando, então, 13º, 24 pontos, 3 acima de Santos e Bahia, que são o Bahia é o primeiro time fora e o Santos o primeiro time dentro, os dois empatados com 21, 3 acima, como o PVC acabou de falar. Um jogo a menos contra o Grêmio, tá? É isso. Picotou, né? Agora voltamos. Mas pode retomar. Então, se você pensar, o que mudou foi a tabela. Não foi a prioridade. O que mudou foi a tabela do Brasileiro, que dá um pouco mais de conforto em relação às primeiras vezes em que o Vanderlei disse que insinuou que era um fardo a Sul-Americana, mudou um pouco. Aí você vai dizer, mas o Corinthians tem que classificar para a Libertadores. Claro, a Sul-Americana classifica para a Libertadores. É fácil ganhar a Sul-Americana? Não, não é. Não é fácil nem ganhar do Estudiantes hoje. Nem ganhar do Estudiantes hoje é fácil. Então, se a tabela complicar de novo no Brasileiro, muda tudo. Mas hoje, me parece, dá para pensar em ganhar um título e evitar ficar a 4ª temporada sem troféu nenhum. O Samir, em relação em cima disso que o PVC acabou de falar, é tamanha a prioridade que você traz na sua coluna essa informação sobre o Renato Augusto poder ser escalado sem nem estar com 100% das condições? Sim, o Vanderlei poupou alguns jogadores, né? E na verdade ele foi meio que obrigado a poupar alguns atletas na última rodada. O Corinthians oficialmente divulga que os jogadores foram preservados, né? E a gente apura um pouco mais. Na verdade, os jogadores, muitos deles não tinham condições de jogo, viu? Casos do Gil, do Fábio Santos, o Renato Augusto, o próprio Yuri Alberto. O Renato Augusto é sempre o caso mais sério, né? A gente viu aquela imagem do joelho dele bastante inchado no término da partida contra o São Paulo no Morumbi. Então, porque ficou até um pouco estranho, né? Por que o Corinthians, por exemplo, né? O Corinthians poupou jogadores contra o Cruzeiro e pega o Estudiantes hoje. Mas por que o Corinthians não poupou jogadores contra o Coritiba, por exemplo? O Coritiba não vence o Corinthians em São Paulo há 20 anos e é uma equipe, né? Era um duelo, né, pelo menos na teoria, mais fácil do que o Cruzeiro no Mineirão. Coritiba na Neoquímica Arena e o jogo contra o São Paulo no Morumbi também, na teoria, poderia ser mais importante do que o jogo contra o Estudiantes. Era uma semifinal de Copa do Brasil. Aí o Vanderlei não poupa. Ele coloca, inclusive, o Renato Augusto em campo e o Renato Augusto realmente não desempenhou bem contra o São Paulo, não estava 100%. E aí surgiu até essa dúvida. Eu mesmo, né, questionei isso, por que poupa-se contra o Cruzeiro, não poupou contra o Coritiba. E aí eu acabei apurando que realmente alguns jogadores não tinham condições de jogo, inclusive o Renato Augusto. O Renato não está 100%. O próprio Matias Rojas, que jogou contra o Cruzeiro, ainda segue com um pouco de dor no tornozelo, mas, né, devido à prioridade e à necessidade do Corinthians na temporada, o Renato pode ser escalado, né? Eu até pensei em cravar ele, porque me falaram que ontem ele participou da atividade, ele e o Yuri Alberto estavam escalados. A fonte me disse, estão escalados, treinaram ontem. Mas na hora de escrever eu até coloquei pode, porque é uma questão, o Renato, hoje complicada, né? Ele sofre muito com o joelho e deve ir para o jogo, mas uma coisa é certa, se ele estiver em campo hoje e tem tudo para estar, não vai estar 100%, o Razan. O Yuri Alberto também, né, sofre com dores, mas deve estar no jogo. Os casos que mais preocupam são do Gil e do Fábio Santos, são os dois mais veteranos. Então, esses dois eu coloquei como dúvidas na escalação, tá? O Gil e o Fábio Santos, caso não joguem, o Lucas Veríssimo, que fez uma baita estreia contra o Cruzeiro, deve jogar, e o Bidu
na lateral esquerda. Se você quiser, Razan, eu já posso meter a escalação aqui, meu irmão. Já solto. Então já solto que você já está na agulha. E coloca na tela que eu escrevi, que agora eu fiquei maluco, para seguir a tese do PVC. Até na hora de escrever eu fiquei doido, olha lá, ó, coloquei certinho no 4-1-4-1. Aqui, ó. Justo. Eu vou explicar depois então, por que eu faço questão disso. Não, qual foi a tese mesmo, PVC? Agora eu esqueci, minha memória não é igual a sua. Não, eu falei da história do inglês que me ensinou. Quando eu falei, era Paul Scholes, Roy Keane, David Beckham e Ryan Giggs. O inglês virou para mim e falou assim: não. David Beckham, Paul Scholes, Roy Keane e Ryan Giggs, em linha. Mas você sabe que isso para mim tem uma importância que a gente devia valorizar mais, na minha visão, e eu não sou dono da verdade. Porque você tem coisas como o Santos de 62, 63, que a imprensa escalava no WM, você conversa com o Pepe, ele diz que era 4-2-4. Você tem conversas com o Paulo César Carpegiani, que confirma que em alguns jogos de 81, ele jogava no que hoje se chama 4-2-3-1, e a gente escalava 4-3-3. Então, se a gente tem esse compromisso, ou essa tentativa, pelo menos, a gente consegue, na história, esclarecer melhor onde houve as mudanças, embora nunca vá ser 100% preciso. É verdade. E às vezes as escalações, né, às vezes, somente em transmissões de TV, sai bem diferente do que é o posicionamento do time em campo, né? Porque às vezes é mais um chute nosso, porque a gente não vê os treinamentos taticamente como é posicionado o time, né? Baseado nos últimos jogos a gente faz normalmente. E o Razan, como o narrador, o PVC como comentarista, tem que ficar atento, porque se for na da TV, naquela montagem ali, pode se arrebentar. Ó, o time do Corinthians hoje, com Cássio, Bruno Mendes, o Fagner nem foi relacionado, tá? Esse é um dos que entra aí nesse bolo que eu falei de jogadores que não estão 100%, mas é o caso mais grave, não tem condição mesmo, não jogou contra o Cruzeiro e não vai jogar hoje contra o Estudiantes. O Fagner tá fora, então vai Bruno Mendes na lateral direita. Na zaga, Gil e Murilo é a zaga titular. Caso o Gil não tenha condições, vai Lucas Veríssimo. Na lateral esquerda, o Fábio Santos. Caso não tenha condições, como eu disse, vai o Matheus Bidu. Aí no meio campo, já não tem grandes dúvidas, né? O Gabriel Moscardo vai ser o volante entre as linhas, né? Jogou muito contra o Cruzeiro. Depois, lá do lado direito, né? Na linha de 4, Matias Rojas. Aí vem Michael e o Renato Augusto. Na esquerda, o Wesley. E lá na frente, o Yuri Alberto, meu querido Razan. Esse é o Corinthians para enfrentar os Estudiantes hoje. Estudiantes de Bozelli, viu? Mauro Bozelli, às 21h30 na Neoquímica Arena. É o jogo que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. A gente tem até um dos debates que a gente estava programado para fazer aqui sobre essa situação de priorizar a Sul-Americana para você ganhar um título e também conseguir a vaga na Libertadores, ou tentar buscar essa vaga via Brasileirão, dependendo da situação do seu time. No caso do Corinthians, via Brasileiro está bem mais complicado.